Na estação musical, a reportagem do Drops acompanhou o ensaio da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba na noite desta quarta-feira. Os músicos se preparam para o concerto de abertura da temporada 2025, que acontece no sábado, dia 29 de março, às 8 horas da noite, no CIAE, com entrada gratuita. Em entrevista ao Drops, o maestro Paulo de Paula falou sobre a nova temporada e sobre o repertório do concerto de abertura. Maestro, as atividades da Sinfônica já iniciaram com os concertos da comunidade, né? Mas nesse sábado tem a estreia no Teatro CIAE. O que vocês estão preparando para esse concerto? Como você falou, né? Geralmente a gente começa em fevereiro, a gente sempre tem uma pré-temporada, né? A gente faz o início tocando pelos bairros, né? Nessa série que a gente chama de concertos na comunidade. E agora a gente vai abrir então a série no teatro, né? Então a gente chama de abertura da temporada no teatro. É um concerto bastante especial, né? Que é um concerto que a gente reuniu dois compositores do final do século XIX e que eu considero eles complementares, né? Então a gente tem Brahms, né? A gente vai fazer a Sinfonia número 2 de Brahms, que é um compositor importantíssimo da história da música, um compositor bastante clássico, né? Ele é quase descende de uma linha de Beethoven, então ele tem todo um compositor tradicional. E para complementar, a gente vai fazer uma valsa de Strauss, né? Que é a Valsa Imperador, bastante conhecida, uma obra que complementa porque é popular, né, vamos dizer assim, uma música ligeira, né, se chamavam na época. E é interessante porque esses dois compositores, eu mesmo não sabia, né, eles foram amigos, né, eles foram muito próximos, né, então além de um ser clássico e o outro mais popular, né, eles também se complementaram na própria vida, né, deles, né, eles se conheceram e eram amigos, se frequentavam, então vai ser um concerto bastante interessante. E qual vai ser a periodicidade, então, dos concertos da Sinfônica no CIAE? A gente toca quase uma base mensal no CIAE, né, nesse ano, nessa temporada, né, então a gente vai ter agora, em março, em abril, logo no dia 12 de abril a gente já volta ao teatro, né, dessa vez com uma participação especial de Fernando Hashimoto, um percussionista, um dos melhores do Brasil, né, então é um solista que a gente está trazendo para cá, e todo mês a gente vai ter um concerto lá no CIAE. Como são escolhidos os repertórios de cada concerto? Já está toda programada a temporada 2025 ou não? Como que A funciona programação essa desse ano parte? está praticamente toda escolhida, né? Já está tudo programado, então a gente vai ter, basicamente, a gente não dividiu em séries, né, essa temporada no CIAE, mas a gente vai ter um grupo de concertos mais voltados para a música brasileira, né, onde a gente vai apresentar compositores que escreveram para a orquestra, mas que estão vivos ainda, né? Então, assim, tanto são compositores contemporâneos, como são compositores brasileiros também, né? Nesse concerto de abril mesmo, a gente vai apresentar dois compositores brasileiros, né, o Radamés Inátali e o Mali, que é um compositor que está vivo, né, escrevendo ainda, inclusive. E a outra série, vamos dizer assim, seriam convidados, né, que a gente faz um diálogo com o mundo. Né, então a gente vai receber dois regentes convidados, né, um italiano, que vai fazer música italiana, né, e um alemão também vai fazer música alemã. Então é uma série bastante interessante, um ano bastante interessante para todo mundo. E a orquestra tem se popularizado cada vez mais, né? Além de atrair mais público, vai para os bairros, e aí também o repertório, né, mais Uhum. popular fica mais próximo aí, né, do público de modo geral, é isso? Exatamente, Patrícia. A gente busca se aproximar do público, né, de diversas formas, na verdade, né, fazendo música popular, né, música popular de fato, né, a gente tem o rock sinfônico, que a gente já tem uma programação esse ano, né, de rock sinfônico, o geek também, que a gente costuma fazer, mas eu acho, acima de tudo, a gente leva a própria música orquestral mesmo, né, escrita para orquestra, a gente tem feito, né, concertos nas comunidades, né, para levar justamente essa música para as pessoas, né, e também através da nossa escola, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque eu acho que o nosso maior formador de público é a própria escola. Né? Hoje nós estamos com mais de 300 alunos, né, estudando gratuitamente lá na Escola da Sinfônica, e isso, eu acho que isso é um grande captador, né? Não só pelos alunos que estão lá, mas as famílias todas, né? Então eles passam a frequentar o teatro, né? Passam a frequentar os concertos, isso tem mudado bastante, né? Não só a vida dessas pessoas, mas a própria orquestra, né, a nossa própria visão, né, de realmente se aproximar e cada vez mais fazer música para a comunidade de Indaiatuba. E inovar também, né, a formação de músicos. Com certeza. Esse ano a gente está com a orquestra, além da sinfônica, né, a gente tem a orquestra jovem, né, de Indaiatuba. Alguns desses jovens já estão estagiando na sinfônica, né, então em alguns concertos do ano, alguns desses jovens já estão tocando, né, para ir
tendo esse contato, né, com os profissionais e se desenvolvendo, né? Mas a gente tem outras 3 orquestras infanto-juvenis, né? Então a gente está praticamente com uma pirâmide de orquestras hoje aqui em Indaiatuba, que é eu acho um movimento muito bom, muito interessante, né? Um movimento aqui mesmo na região, são poucas cidades, né, que tem essa movimentação em torno da música, em torno da cultura em geral, né? Indaiatuba realmente a gente é uma cidade privilegiada nesse ponto. Maestro, então, para concluir, faz um convite para o público para esse concerto de sábado. Então, convido a todos para assistir a abertura da temporada da Sinfônica no sábado, dia 29, né, de março, às 20 horas, lá no CIAE. A entrada é gratuita. A gente vai distribuir senhas, né, a partir uma hora antes, então a partir das 19 horas, quem quiser já ir chegando, né, os concertos são sempre muito concorridos, né, e estão todos convidados. E tem a parte solidária, né, dessa vez. Exatamente, dessa vez a gente está com uma parceria com o Funsol, né, aliás, esse ano inteiro, né, todos os concertos da temporada, a gente não é troca por ingresso, não é isso, né, os concertos é gratuito, todo mundo que for entra, é claro, mas a gente está convidando as pessoas a sempre levarem alguma doação, né, para o Funsol, né, para fazer esse trabalho com as famílias que são mais carentes. E para esse concerto, a gente está querendo recolher, né, latas de leite em pó e caixas de bombons para a parte da Páscoa Solidária.